neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós sabemos que Jesus está aqui. Eu andava lá no mundo abandonado, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. E agora canto alegre em sua igreja, porque sei que Deus está nesse lugar. Está aqui, está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui, está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Nosso Deus está aqui neste momento, porque é que nós não vemos Deus entrar, porque Deus é representado em seu Espírito, derramando a paz em nosso coração. Está aqui, está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui, está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui. Está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus A teoria da música, a técnica e a inspiração poética pode produzir um hino muito bonito e que até combine com as escrituras, mas também poderia não passar disto, de teoria, de técnica, de música, porque isto é como uma lei, é uma lei que se reúne o necessário, o elemento humano, quando é vida técnica, quando é vida teoria, então tem que sair ali um hino muito bonito, muito lindo. A mesma coisa é a nossa vida. Nós podemos apresentar uma vida muito bonita,
mas não passarmos de uns hipócritas, de sepulcros caiados, que não têm nada daquilo que representa ser. Por exemplo, está aqui. Nós sabemos que Jesus está aqui. Onde está Deus? Para nós encontrarmos Deus, é somente na Sua palavra. Se a palavra estiver em nós, Deus está em nós. E se a palavra não estiver em nós, Deus não está em nós. Só podemos dizer que Deus está em nós se a palavra estiver em nós. Porque Deus é a palavra, e a palavra é Deus. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amados, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, está escrito: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vejam, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora, Tiago capítulo 1, versículo 12. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando amamos ao Senhor, descansamos perfeitamente nesta promessa. Há uma coroa reservada, guardada para nós, desde já, segundo as palavras de São Paulo. Mas o amor nos leva ao sacrifício. O sacrifício que, por sua vez, é contraído exclusivamente pela obediência à palavra. Não a penitência, o sacrifício que as pessoas fazem no sentido de satisfazerem a consciência, porque um credo, um sistema religioso ensina que ela deve chicotear o seu corpo. Não. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício contraído, quer dizer, que surge, que vem sobre nós, por causa de obedecermos à palavra de Deus. Qual é a hora que nós mais agradamos a Deus? É justamente no momento em que sofremos por amor dele, por amor de sua palavra.
é necessário que confiemos, antes de tudo, na Sua palavra e amemos a Sua palavra e a obedeçamos, para que assim possamos oferecer o sacrifício que agrada a Deus. Está escrito que Deus não se agrada de sacrifícios, mas sim de obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer o que está escrito nas Escrituras, colocar em prática, do que viver jejuando para expulsar demônios, do que viver se submetendo a certas regras que São Paulo disse que não passa de satisfação da carne, satisfação de espíritos religiosos. Então, melhor é obedecer a palavra. Agora, se para obedecer a palavra eu preciso jejuar, então aí é outra coisa muito diferente. Se para obedecer a palavra eu preciso reduzir o meu corpo à servidão, aí é totalmente diferente. Por isso, os apóstolos, as cartas, como esta de Tiago, nos mostram que melhor é sofrermos, em outras palavras, pelo nome de Jesus Cristo, é oferecermos a nossa vida. Amados, o mesmo Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 23, diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Como Deus nos dá luz a respeito disto nesse instante? As pessoas ouvem a palavra de Deus e naquele instante elas veem os seus erros. A palavra é o espelho. Elas contemplam os seus erros e reconhecem-os e até mesmo propõem abandoná-los. Mas depois que se levantam dali, se esquecem do que elas viram no espelho de Deus, que é a palavra do Senhor. O espelho de Deus é um espelho infalível. Nós conhecemos aquela história daquela princesa que era muito feia, e o seu pai, o rei, mandou fazer para ela um espelho mágico. E naquele espelho ela se via bonita. Então tornou-se feliz. Para ela todos os demais espelhos eram falsos. O pai conseguiu isto. E naquele espelho mágico ela se via bonita. E só servia aquele espelho para ela. E ela se engraçou, se apaixonou por um príncipe de um país vizinho seu. E de uma tal maneira que não tinha meio. Ela, por todos os modos, queria se casar com aquele príncipe. E o príncipe, por sua vez, não queria se casar com ela. Não queria de maneira alguma. Porque ele a via como ela era. Ela era horrorosa, muito feia. E ele não queria se casar com ela e procurava fugir o máximo dela. E ela insistia tremendamente. Até que um certo dia, quando ela fazia aniversário, ele mandou um presente para ela. Comprou um espelho real, verdadeiro, e mandou para ela, muito bem embrulhado, e foi uma carruagem levar. E quando chegou lá, ela recebeu com muita alegria, com muita satisfação, quem sabe dizendo: bom, agora tudo está para mim. Ele se lembrou de mim no meu aniversário. E ficou muito feliz, ficou muito alegre quando ela recebeu
o presente. Mas logo ela correu para seu quarto e queria ver o que é que tinha ali dentro. Quando ela foi desembrulhando aquilo, com aquela ânsia, aquele desespero, e que deparou-se com um espelho. E olhou naquele espelho e a viu horrorosa, como antes. Ela tirou o espelho no chão e ficou revoltada com o príncipe. Ficou muito triste, quebrou o espelho, jogou o espelho fora, jogou o presente fora. Não é o que muita gente faz com a mensagem, com o evangelho? Na hora que recebe com alegria a palavra de Deus, mas quando ela mostra a sua imagem, o seu estado, então o que faz? Prefere o espelho mágico, prefere a doutrina fácil, prefere outra coisa mais fácil, que lhe mostra bela, que lhe mostra tudo bem. Isto não faz mal, aquilo outro não faz mal, aquilo outro não faz mal. Então esse é um espelho bom. Mas nós devemos encarar no espelho de Deus. E Tiago está dizendo que aquele que ouve a palavra e não ama a palavra, não ama a vinda do Senhor. Não tem uma coroa para esta pessoa. Não há uma coroa para ela, reservada para ela. Por quê? Se você olha no espelho de Deus, é a mensagem, é a palavra do dia que nos mostra o estado em que estamos. E contemplamos as nossas faltas. E ao invés de abraçarmos aquilo, e aceitarmos aquilo, e reconhecermos aquela repreensão, nós endurecemos o nosso coração. Nós preferimos continuar como estamos. Então São Tiago está dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Logo se esquece do que ele foi também no passado. Paulo não se esqueceu disso. Paulo não se esqueceu disso. Escrevendo a Tito, ele disse, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, em outras palavras, quando veio o espelho de Deus, nós podemos contemplar o nosso estado, a nossa miséria. Veja quando o espelho de Deus veio para Isaías lá no templo, Isaías capítulo 6. Ele viu o pecado do vizinho. Ele começou com aquele legalismo? Não, ele contemplou o seu pecado. Ele não ficou muito preocupado com a esposa, nem mesmo com os filhos, porque a solução tinha que ser dele primeiro. Davi, pela mesma forma, no Salmo 51, ele diz, pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Em outras palavras, eu tenho olhado no espelho de Deus e tenho encontrado a minha falha, tenho encontrado onde está a causa do porquê eu não tenho recebido o que eu desejo receber, o que eu desejo ser. Mas, meus amados, se nós nos pomos a orar, Deus chega na hora certa. E às vezes acontecem coisas que são justamente respostas do nosso desespero, da nossa oração. E se nós não tivermos mesmo revelação de Deus, nós
Não percebemos que Deus está mandando respostas diariamente das nossas orações. Porque quando nós olhamos na palavra, quando nós contemplamos no espelho de Deus, quando nós temos a graça de recebermos o espelho do príncipe, como a igreja quer se casar com o príncipe Jesus, sem receber o seu espelho, sem amar o seu espelho, sem amar a sua palavra? Mas quando nós amamos a sua palavra, nós reconhecemos que a nossa imagem é horrível, é feia, é horrorosa, e que daquele jeito nós não poderíamos nos casar com Ele mesmo, e Ele não se casaria conosco. Então o que Ele faz? Ele vem a nós e faz refletir a sua imagem em nós. É a beleza que Deus está requerendo da igreja, é a beleza que Deus está requerendo de nós. É a sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Através de quê? Através do sopro da vida. E esse é o Espírito Santo que nós temos de ter. É Cristo em nós, é o caráter de Cristo em nós. Então, tendo a unção do Santo, nós sabemos onde ir, nós sabemos onde pisar, nós sabemos de uma maneira sem precisar de legalismo, de imposições, de ordenanças, de coisas assim. O Espírito Santo nos dirige como o pastor dirige a ovelha. O Espírito Santo nos dirige em toda a verdade. Essa é a promessa de Jesus. Jesus não disse: quando o Consolador vier, vocês vão falar em línguas, vocês vão profetizar, vocês vão curar doentes. Ele diz assim: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder. Oremos. Pai eterno, te suplicamos em poucas palavras que possamos, acima de tudo, amarmos a tua palavra, o espelho do Senhor, e que a imagem do Senhor possa refletir em nós, para que o Senhor esteja aqui neste corpo sujeito às paixões como Elias foi, aqui neste corpo, Senhor, sujeito às fraquezas, mas refletir a imagem do Senhor, porque a nossa imagem é horrorosa. Nós queremos a imagem do Senhor em nós. Por isso aceitamos o espelho de Deus, a palavra do Senhor, e queremos ser praticantes e não apenas ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar.
Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. E da glória dos céus Ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de Deus. Sim, eu creio, Senhor, que és o meu Salvador, meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação, minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver, seu amor eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração, meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço,
pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a ele.